auxílio reclusão. Então, o auxílio reclusão, a gente vai encontrar previsão no artigo 201, inciso 4º da Constituição Federal, que garantiu esse benefício aos dependentes dos segurados de baixa renda. O auxílio reclusão, então, ele é um benefício que é pago aos dependentes do segurado. Então, como muitas vezes a gente sabe que existe um folclore que o benefício é pago ao segurado que foi recolhido. Não, isso é falso. O auxílio reclusão ele é pago não ao segurado, mas ele é pago aos dependentes do segurado. A disciplina desse benefício está prevista no artigo 80 da Lei 8.213 e também nos artigos 116 a 119 do Regulamento da Previdência. O benefício de auxílio reclusão ele somente é pago aos dependentes do segurado de baixa renda. E o que seria o segurado de baixa renda? Agora, de acordo com a última previsão, a baixa renda, então, seria não ter um salário bruto aí superior a R$ 1.425,56. Isso que a legislação agora considera como baixa renda. No passado, se levava em conta o último salário da pessoa, mas agora, conforme o parágrafo 4º do artigo 80, a aferição da renda mensal bruta para o enquadramento do segurado aí como de baixa renda, ela vai ocorrer pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Então, em síntese, o benefício ele é pago ao dependente do segurado e esse segurado ele tem que ser considerado um segurado de baixa renda. Como é que eu faço para chegar no cálculo aí da baixa renda? Então, eu vou fazer a média dos salários de contribuição dessa pessoa que foram apurados nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão. E aí, fazendo essa média, eu vou ter a renda mensal bruta para o enquadramento desse segurado como um segurado de baixa renda. E aí ele vai ser considerado segurado de baixa renda se ele não tiver um rendimento superior a R$ 1.425,56. Então, esse requisito ele é um requisito muito importante, avaliar se se trata ou não de um segurado de baixa renda e boa parte dos benefícios eles são negados porque não seria um segurado de baixa renda. E vejam que o que interessa aqui não é o dependente ser um dependente de baixa renda, mas sim o segurado. No passado, houve vários processos a respeito desse tema. Muita gente considerava que deveria se avaliar se o dependente ele era de baixa renda ou não, mas a jurisprudência já se pacificou, inclusive com decisão do STF, no sentido de que eu tenho que levar em conta não o dependente, mas sim se o segurado ele é de baixa renda ou não. O auxílio reclusão, ele tem aí previsão no artigo 80 da Lei 8.213 de 91, que vai dispor que ele vai ser devido, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 25, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Essa redação aí, ela foi dada pela Lei 13.846 de 2019. Então, é importante usar a legislação atualizada, porque a redação ela sofreu bastante modificação. O recolhimento à prisão, então, nesse caso aí, eu tenho que comprovar que houve o recolhimento da prisão para receber esse benefício, e o recolhimento à prisão ele deve ser comprovado com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de
prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. Isso está em conformidade com o artigo 80, parágrafo 1º. Para que o benefício seja mantido, o beneficiário, então, ele deve apresentar a declaração de permanência na condição de presidiário. Se ele não apresentar, o beneficiário desse benefício, no caso é o dependente, se não for apresentada essa declaração de manutenção de permanência na condição de presidiário, o que vai acontecer é que o benefício vai poder ser cortado. O auxílio reclusão ele vai ser pago enquanto o segurado tiver recolhido à prisão em regime fechado. Por isso que eu disse que se não vão apresentar essa declaração de permanência, aí o próprio INSS vai entender que a pessoa não está mais recolhida e por isso vai cortar. Então, o benefício ele só é pago enquanto a pessoa tiver recolhida em regime fechado. E vejam que agora a legislação ela expressa, ela fala que tem que ser prisão em regime fechado. Durante esse período, o beneficiário, então, ele deve apresentar a cada 3 meses atestado de que o segurado continua preso, firmado pela autoridade competente. Mas houve aí uma flexibilização, então, a partir de 18/1/2019, em razão aí de uma alteração no artigo 80, parágrafo 5º da Lei 8.213, a certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados por meio eletrônico a ser disponibilizado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Então, agora houve uma certa facilitação para essa prova de permanência na condição de presidiário, que aí seria através de acesso à base de dados que seria disponibilizada pelo CNJ. A contingência desse benefício é ser dependente de ser recolhido à prisão em regime fechado e que esse segurado, que não receba remuneração da empresa, nem esteja em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço, e desde que se trate de segurado de baixa renda, e, como eu mencionei, já houve discussão a respeito disso, se o segurado deveria ser de baixa renda ou se o dependente deveria ser de baixa renda, mas já se pacificou no sentido que é o segurado que deve ser de baixa renda. A qualidade de segurado é essencial, para que incida essa proteção previdenciária dos dependentes. Então, no momento da prisão, a gente tem que verificar se essa pessoa ela tem, se o segurado que foi preso, se ele tem a qualidade de segurado, porque se não tiver qualidade de segurado, o benefício ele não pode ser recebido pelos dependentes. No artigo 116, parágrafo 5º do regulamento, é determinado que seja pago o benefício apenas durante o período em que o segurado estiver recolhido da prisão sob o regime fechado. Então, atualmente a legislação ela sempre fala nisso, ela sempre fala que tem que ser o regime, enquanto a pessoa estiver no regime fechado. O regime semiaberto agora, então, ele está excluído. Antes havia a possibilidade, mas agora com essa alteração, o regime semiaberto ele foi excluído. Mas há decisão, no sentido de que se a pessoa estiver recolhida em prisão domiciliar e, na verdade, seria previsto o regime fechado de cumprimento, mas ela está em prisão domiciliar, nesse caso, caberia o recebimento, aí tem um RESP repetitivo do STJ, que é o 1.672.295, e ele tem essa revisão. Caso o segurado ele venha a fugir, o benefício ele é suspenso. Então, o benefício ele é pago enquanto a pessoa estiver recolhida no regime fechado. Se houver fuga, o benefício ele vai ser suspenso. E aí, se o segurado for recapturado, vai ser restabelecido o pagamento
e aí esse pagamento vai ser da data da nova prisão, e na data da nova prisão tem que verificar se o segurado mantém a qualidade de segurado. Então, quando ele saiu, quando ele fugiu da prisão, existe o período de graça. Se ele for capturado aí dentro do período de graça, o benefício pode ser reativado. Agora, se quando ele for recolhido novamente, já tiver sido superado esse período de graça, ele tiver perdido a qualidade de segurado, aí o benefício não vai ser reativado, não vai ser novamente. O auxílio reclusão também não pode ser concedido depois que o segurado estiver solto. Isso é uma regra que está prevista no artigo 119 do Regulamento da Previdência. Situação que é bastante interessante é ser considerada o recolhimento à prisão de pessoa desempregada. Então, a questão da pessoa estar desempregada no momento do recolhimento da prisão gerou já, durante um bom tempo, muita discussão. Então, é o desempregado. Esse desempregado ele mantém a qualidade de segurado, está no período de graça, mas ele não tem um salário de contribuição por ocasião da prisão. Aí houve uma decisão num RESP repetitivo que fixou a seguinte tese: para a concessão de auxílio reclusão, artigo 80 da Lei 8.203 de 1991, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda e não o último salário de contribuição. Mas essa decisão ela levava em conta a legislação anterior. Agora, a legislação ela vai considerar se houve atividade laboral no período de 12 meses anterior à prisão. Então, vai ser feita a média dos 12 meses anteriores à prisão. E antes, não era feita essa média, antes se levava em conta só o último salário anterior ao recolhimento da prisão. Por isso que tem esse RESP repetitivo aí, que considerava que nessa situação, como se a pessoa que tivesse desempregada não tivesse renda, e aí essa não existência de renda era considerada para efeito da pessoa ser considerada como de baixa renda. Então, com a alteração aqui da legislação, passou a prever que o cálculo vai levar em conta os 12 meses anteriores à prisão. Então, essa tese aqui desse RESP, ela fica superada pela nova redação da legislação. Carência: esse benefício ele tem uma carência de 24 meses, então essa é uma inovação. No passado, não existia a previsão da carência, agora existe a carência de 24 meses quando do recolhimento à prisão no regime fechado. Isso, essa previsão nova, ela vai valer a partir de 18/1 de 2019. Cálculo da RMI vai ser um coeficiente aplicado sobre o valor da aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito na data do recolhimento à prisão em regime fechado. E aí a Emenda Constitucional 103 de 2019 fixou o cálculo do coeficiente em uma cota fixa de 50%, acrescida de 10% por dependente até o limite de 100%, ou seja, é a mesma previsão que existe em relação à pensão por morte. Uma cota fixa de 50%, que seria a cota da família, uma acrescida de 10% por dependente até o limite de 100%. Termo inicial. Então, aqui o termo inicial vai ter regras também muito semelhantes às regras da pensão por morte. Aqui a diferença seria que o termo inicial, naquele outro benefício, levaria em conta a morte, na pensão por morte, e aqui a gente vai levar em conta o recolhimento. Então, eu tenho que analisar a data do recolhimento e a data do requerimento. E aí, a partir da data do recolhimento da prisão e a data do requerimento do benefício, eu vou avaliar o termo inicial. A primeira situação é a data do recolhimento à prisão
em regime fechado, quando for requerida até 180 dias depois disso, para os filhos menores de 16 anos. Ou seja, filho menor de 16 anos fez o requerimento dentro do prazo de 180 dias, ele tem direito a receber o benefício desde a data do recolhimento à prisão em regime fechado. Outra situação, data do requerimento quando foi requerido depois de 90 dias da prisão em regime fechado para os demais segurados. Ou seja, os demais segurados, o prazo que eles têm como regra é 90 dias para pedir esse benefício. Então, se o segurado foi preso e os dependentes pediram em 90 dias esse benefício, o valor, o pagamento desse benefício vai retroagir à data do recolhimento. Agora, se esse benefício foi requerido pelos dependentes depois de 90 dias, o que vai acontecer é que o pagamento vai ser feito da data do requerimento administrativo e não do recolhimento. Judicialmente, da data da citação, quando não tiver sido feito requerimento administrativo, aí nesse caso o juiz admitiu o processo mesmo sem requerimento administrativo e vai ser feito, então, o pagamento da data da citação. E a última hipótese é a data do requerimento administrativo ou da prisão em regime fechado, conforme ele tenha ou não feito requerimento administrativo dentro do prazo de 180 ou 90 dias, e esse requerimento que foi feito, ele foi indeferido ou não foi apreciado, e aí o beneficiário, o dependente, ele ingressa com uma ação judicial, e aí seu pedido vai ser julgado procedente. Ou seja, se foi feito anteriormente um requerimento administrativo e depois esse requerimento não foi analisado favoravelmente pelo INSS e ingressa-se com a ação, e aí, nessa situação, o juiz vai deferir o benefício, se ele julgar procedente o processo, desde ali da data do requerimento administrativo ou da prisão, e aí isso vai levar em conta se foi feito o requerimento dentro do prazo de 180 ou 90 dias, conforme já foi analisado. Por fim, nós temos o termo final. A regra é o benefício ser pago enquanto o segurado tiver recluso. Então, enquanto o segurado permanecer recluso, o benefício vai ser pago. Vai se encerrar, né? Existem ainda outras regras que prevêem o encerramento, na data do óbito do segurado recluso. Então, o segurado que estava preso em regime fechado faleceu, pela morte do dependente, quando o filho completa 21 anos de idade, pelo afastamento da invalidez ou deficiência, naqueles casos em que o filho continua recebendo porque ele é inválido ou deficiente, ou então para o cônjuge ou companheiro pelo decurso dos prazos estabelecidos na legislação, e aqui a gente remete à legislação referente à pensão por morte. Então, existe lá uma tabela que vai falar conforme a idade do companheiro, do cônjuge, existe um período de recebimento do benefício. Aí, passado esse período, o benefício ele vai ser automaticamente cancelado.